Palavra de Deus, nos instruindo com a palavra de Deus e deixando em todo o tempo a palavra de Deus fazer parte da nossa vida. Desta forma, nós conseguiremos identificar não somente essas heresias das quais tratamos aqui, como também qualquer coisa que for tratado ou pregado ou falado. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou o pastor Oséias e este é o canal Graça e Conhecimento de Deus. Nosso propósito é trazer um auxílio no desenvolvimento do conhecimento bíblico-teológico para professores da Escola Bíblica Dominical e também trazer conteúdo para alunos que queiram seguir a orientação do apóstolo Pedro em sua segunda epístola no capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 8 da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD. Neste trimestre nós estamos estudando um tema que é em defesa da fé, que nós estudamos seitas e heresias, principalmente heresias, né? Esse tema já foi estudado pelo menos 2 vezes nas lições bíblicas da CPAD, no segundo trimestre de 1997 e no segundo trimestre de 2006. Só que o enfoque que o pastor Ezequias Soares, que é o mesmo comentarista das 2 lições citadas anteriormente, deu na lição atual, é um enfoque completamente diferente. Aí você me pergunta, por que, pastor Oséias, que este enfoque está sendo diferente? Porque o pastor Ezequias Soares está apresentando na presente lição da seguinte forma: uma heresia que surgiu lá nos primeiros séculos da igreja. Depois ele apresenta como a igreja lidou com estas heresias naquela época e também como que estas heresias estão se apresentando atualmente. É muito interessante nós estudarmos sobre seitas e heresias, principalmente porque nós vemos surgir heresias o tempo todo. Em vários lugares nós vemos surgir heresias, até nos nossos púlpitos, né? De vários níveis. Às vezes nós vemos surgir uma heresia que é apenas uma afirmação errônea a respeito da palavra, e às vezes nós vemos surgir heresias que são completamente fora, descabidas e completamente fora da palavra de Deus. Por isso se faz importante nós lermos e estudarmos a presente lição. Com o propósito de auxiliar professores da escola dominical, principalmente, eu gosto de sempre fazer a seguinte orientação. Pegue a lição. A lição está estruturada normalmente em uma introdução, 3 tópicos e a conclusão. Você tem 1 hora para ministrar essa lição? Pega essas partes e divide em tempos iguais. A introdução e a conclusão, você trabalhe nela em torno de 15 minutos. E 15 minutos para cada tópico. Aí dentro dos subtópicos, lógico que se houver uma polêmica quanto ao que está sendo estudado, com certeza vai ser necessário gastar um pouco mais de tempo nesse assunto. Mas a gente tem que equiparar o tempo para a gente conseguir estudar toda a lição. Porque esta lição foi preparada para ser ministrada na sua completude. Não foi preparada para ministrar uma parte. Então, se nós nos ativermos somente ao primeiro tópico, ou se nós pegarmos e pularmos da introdução para a conclusão, a nossa lição vai estar faltando partes. Portanto, meus irmãos, a minha orientação é essa. E é desta forma que eu vou vos apresentar. O meu costume é apresentar a lição da escola dominical sem lê-la. Eu estudo com antecedência, marco os principais pontos e vou somente apresentando, falando sobre o assunto e aqueles principais pontos. Mas, como nós estamos iniciando agora, eu vou fazer questão de ler tópico por tópico, ler a introdução e fazer alguns comentários sobre eles, ok? O texto áureo da nossa lição está registrado em Mateus no capítulo de número 4, versículo de número 23, que nos diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. A verdade prática nos diz que o Senhor Jesus Cristo teve uma vida social com parentes, amigos, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde ele foi criado. É interessante, quando nós estamos falando de Jesus ter vivido uma experiência humana, com certeza nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, né?
Mas é interessante nós destacarmos aqui que o Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, ele viveu uma experiência humana completa. Não foi uma experiência humana parcial, foi uma experiência humana completa. Por que isso? Simplesmente porque o Senhor Jesus, ele se fez homem. Então, se ele se fez homem, a experiência que ele precisava viver como homem era uma experiência completa, não uma experiência parcial, como as heresias que nós vamos estudar hoje afirmavam. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 1, versículos de número 43 a 51. E também no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, versículos 37, 38 e 42. Leiamos. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Agora, Mateus capítulo de número 26. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Nesta lição, dando continuidade ao assunto que estamos estudando no trimestre, desenvolveremos conhecimentos em torno de 2 importantes termos teológicos, apolinarismo e monotelismo. Estes, nos primeiros séculos da Igreja, foram os principais movimentos heréticos a negar que nosso Senhor Jesus Cristo tenha experimentado uma vida humana em sua plenitude. Também ressaltamos que a experiência humana do Senhor Jesus é um modelo para todos nós, os seus discípulos, quanto à forma como devemos nos relacionar com o nosso próximo. Então, com um foco cristológico, buscaremos contemplar a profundidade salvífica da plena humanidade de Cristo, buscando não apenas descrever a experiência humana de Jesus, mas também explorar o real significado dessa experiência no plano da salvação. Entender a genuína humanidade de Cristo é crucial para compreender a profundidade da sua obra redentora, sua capacidade de mediar entre Deus e a humanidade e seu papel como modelo transformador da existência humana. E é isso que nós vamos ver na presente lição e vamos iniciar agora pela introdução. Introdução. O Senhor Jesus não viveu como um anacoreta, ou seja, um monge ou eremita em retiro solitário, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Vamos pegar essa introdução aqui que o comentarista fez e vamos fazer uma rápida análise sobre ela. Jesus poderia muito bem
ter vindo aqui à terra e ter ficado isolado e somente se apresentado no momento de iniciar o seu ministério. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Jesus veio à terra, ele nasceu, cresceu, teve uma experiência como criança, né? Teve uma experiência normal de criança. Apesar de não ter relatos da sua infância, todos nós sabemos que ele cresceu como uma criança normal, nasceu como uma criança normal, viveu como uma pessoa normal e, por fim, Jesus desenvolveu o seu ministério com pessoas que uma boa parte delas, conforme afirma já o comentarista, eram pessoas que faziam parte do seu círculo de conhecidos, tá bem? Vamos lá para o nosso primeiro tópico. Primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. Primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Quando nós vemos a forma como Jesus se comportou durante o período que ele estava na terra desenvolvendo o seu ministério, nós vamos ver que ele teve oposição. E essa oposição, ela foi desempenhada por pessoas específicas, principalmente os fariseus, os saduceus e os herodianos. A pergunta que vem à nossa mente no momento: quem eram essas pessoas? Quem eram os fariseus, os saduceus e os herodianos? Vamos ver alguns detalhes sobre essas pessoas? Os fariseus, o nome vem do hebraico proshim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras, conforme Mateus 15, 3 e 6, e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvos das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual pertencia, antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Vamos falar um pouco sobre os fariseus? Eles eram pessoas que estavam muito atreladas às normas. O negócio deles era a religiosidade, o cumprimento das normas que estavam estabelecidas. Eles não estavam comprometidos com Deus, mas com a religião. É interessante destacar aqui também nessa aula, quando fala aqui que os fariseus eram uma seita do judaísmo, seita no sentido de que era uma parte do judaísmo, era uma parte que pregava o judaísmo de uma forma exclusiva. Eles, se nós formos pegar a descendência dos fariseus, nós vamos provavelmente chegar aos judeus ortodoxos, que são as pessoas que fazem o cumprimento mais radical da Torá, né? E os fariseus, eles tinham um cuidado especial ou rigoroso em cumprir a lei, nem que fosse somente de forma externa. Qual que é a questão? Essas pessoas, eles se tornaram inimigos de Jesus, principalmente porque o evangelho que Jesus pregava, irmãos, era completamente contrário a tudo o que eles acreditavam. E por ser completamente contrário a tudo o que eles acreditavam, eles antagonizaram a Jesus. Vamos voltar a falar sobre a questão da seita. A seita dos fariseus era uma facção dentro do judaísmo, assim como também eram os saduceus, tá? Era uma facção que cada um se julgava ser mais santo do que o outro. Continuando, os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote, iniciando em Salomão e até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco ou a Torá, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, nem em espíritos e nem na ressurreição, conforme Atos 23 e 8, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes
e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Os saduceus, principalmente os sacerdotes, e eles surgiram de uma classe de sumos sacerdotes. Eles não eram tão letrados quanto os fariseus. Os fariseus, eles eram extremamente letrados na lei. Eles eram doutores da lei ao extremo. Os saduceus eram instruídos? Sim, com certeza. Mas eles não eram tão instruídos quanto os fariseus. Eles tinham uma divergência extrema. Aqui o comentarista, ao invés de usar a expressão seita, usa a expressão facção. E nessa expressão facção, ele quer dizer que era uma parte, vamos dizer assim, era uma parte que vivia em dissensão com as outras partes. E os saduceus somente se uniram com os fariseus para enfrentarem uma ameaça que eles viram no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus foi revolucionário. O Evangelho de Jesus era contrário a tudo aquilo que eles ensinavam. Era contrário a tudo aquilo que eles achavam que era certo. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros. Buscavam convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele, conforme Marcos 3:16. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo, em Mateus 22:16 e Marcos 12:13. É interessante destacarmos que os herodianos, eles não eram uma facção religiosa do judaísmo. Eles eram uma facção política dos judeus. Por quê? Na época do período intertestamentário, surgiu várias facções, vários movimentos, principalmente porque nesse período intertestamentário, de Malaquias a Mateus, teve vários movimentos dos judeus tentando se rebelar contra os impérios que se puseram para dominá-los. Apesar dos judeus terem voltado do cativeiro babilônico sob o decreto de Ciro, eles foram dominados pela Média Pérsia, eles foram dominados pelos gregos, depois eles foram dominados pelos romanos, e na época de Jesus eles estavam sendo dominados pelos romanos. E aí nós vamos ver que houveram vários movimentos tentando se livrar do domínio de outros impérios. Ou seja, eles queriam simplesmente ter a sua autonomia política. No meio desses movimentos surgiram aí os zelotes, que não vem ao caso no momento, e surgiram também os herodianos. Os herodianos, apesar de Herodes não ser israelita, que ele era idumeu, os herodianos preferiam que o governo da Judéia fosse de Herodes do que fosse dominado por um representante de Roma. Essa é a posição. Então, eles não eram representantes ou facção religiosa, eles eram uma facção política. Segundo subtópico, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus primeiros discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos, conforme João capítulo 1, versículos 43 a 46, que nós lemos na leitura bíblica em classe. Os primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, apresentados em Mateus 26 e 37, eram primos de Jesus, pois Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, que era irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente da sua condição social e espiritual. Ou seja, publicanos e pecadores, conforme Mateus 9, 10 e 11, fariseus e a mulher pecadora, conforme Lucas 7, 37 e 39, e a mulher samaritana de João, no capítulo de número 4. Quando nós olhamos para Jesus na sua vida social e religiosa, nós vamos ver a interação dele com as pessoas.
Nós não vamos encontrar, por exemplo, um Jesus isolado, um Jesus dentro de uma bolha, um Jesus que não teve contato com as pessoas. Eu vou dizer para vocês assim, que se fosse nos dias atuais, Jesus seria uma criança que frequentaria uma creche, Jesus seria uma criança que frequentaria a pré-escola, Jesus seria uma criança que frequentaria o ensino fundamental, depois Jesus frequentaria o ensino médio, depois uma universidade, como todas as pessoas. E depois Jesus teria um emprego assim como ele teve, né? Porque nós vamos ver que ele foi conhecido como sendo o carpinteiro. Como assim o carpinteiro, pastor Oséias? Se nós lermos Marcos no capítulo 6 e versículo de número 3, nós vamos ver o povo de Nazaré falando sobre ele da seguinte forma: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Ou seja, ele foi uma pessoa que cresceu e todas as pessoas da sua cidade o conheciam. Assim como as pessoas com as quais nós interagimos nos conhecem. Ou seja, Jesus teve uma vida social e uma vida religiosa. Como que foi essa vida religiosa de Jesus? Jesus era uma pessoa, irmãos, que nós conseguimos vê-lo assim. Ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado, cumpriu todo o rito da lei e tudo aquilo que deveria ser cumprido por um jovem, por uma criança, por um homem em Israel. Por exemplo, a orla que a mulher do fluxo de sangue tocou não era nada mais, nada menos do que o cumprimento do que está preconizado na lei, lá no capítulo de número 15, versículo 38 de Números. Ou seja, às vezes nós pensamos assim, mas aquela orla era instituição da lei. Então Jesus cumpriu tudo. A lei mandava que todo homem deveria estar nas festas de Israel, apresentar-se diante de Deus em Jerusalém. E Jesus também lá se apresentava. Jesus viveu uma vida igual à minha, igual à tua. Com uma diferença: ele não estava sujeito ao pecado. Continuando, terceiro subtópico: características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê, conforme Lucas, capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Ou seja, não tem como dizer que ele não era um homem como nós. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Ou seja, Jesus foi plenamente homem. Tudo aquilo que nós sentimos, ele também sentiu. Qual que é a diferença, então, pastor Oséias? A diferença que nós temos, que nós vemos, é que o Senhor Jesus, ele simplesmente não foi influenciado pelo pecado. Não nasceu em pecado, não foi influenciado pelo pecado, mas ele viveu toda a experiência humana. Ele deixou-nos exemplo de como sermos verdadeiros servos seus e verdadeiros discípulos seus. Por isso ele pôde dizer: eu sou o caminho. É andando por ele, é andando da forma que ele andou, que nós podemos ir ao Pai, conforme ele disse. É importante destacar que quando nós lemos lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, versículos 40 e versículos 52, sobre o desenvolvimento físico de Jesus e sobre o seu desenvolvimento intelectual, isso aí não é simplesmente um relato vago, não é um relato qualquer, é um relato que fala tudo o que aconteceu com o desenvolvimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele se submeteu às leis do desenvolvimento físico, intelectual e emocional que todos nós seres humanos estamos sujeitos. Jesus não simplesmente apareceu pronto, ele foi se desenvolvendo naturalmente como todos os seres humanos se desenvolveram. Segundo tópico, heresias que negam a humanidade de Jesus. Primeiro subtópico, apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392.
O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus, encarnado, teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, que é a carne ou o corpo, a psique, que é a alma animal e sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, que é a alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o Verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Seria interessante até nós estarmos lá na igreja em Laodiceia e de repente vermos Apolinário pregando isso. Jesus tinha um corpo humano, tinha uma alma animal humana também, como todos os humanos têm, mas o espírito que ele tinha era o Verbo divino encarnado. O que é interessante é que isso tudo, a palavra de Deus, a Bíblia contesta, né? A Bíblia contesta. Vamos ver o próximo subtópico, que é a reação da igreja. Só para ver o que a igreja falou naquela época. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo em Lucas 24, 36 a 40, João 2, 21, Hebreus 10 e 10, e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem, conforme 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedônia em 451. Se nós tomarmos os textos cujas referências o comentarista colocou na reação da igreja, nós vamos ver que no momento em que Jesus estava lá no Getsemane, Jesus estava orando e dizia assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ou seja, ele tinha alma. Também nós vamos ver em Lucas 23 e 46 que lá na cruz Jesus clamou dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Também nós vamos ver lá em Lucas 24, 36 a 40 que Jesus disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me. Espírito não tem corpo. Ele ali se apresentou como um corpo. Isso é muito importante de nós destacarmos. Nós vemos Jesus com o corpo, nós vemos Jesus falando sobre a sua alma e nós vemos também Jesus entregando ao Pai o seu espírito. Também é interessante destacar que a negação da alma e do espírito humanos em Cristo, como o apolinarismo afirmava, foi considerada herética exatamente porque se Jesus não é um humano completo, ou seja, se Jesus não é plenamente humano, isso negaria a eficácia da redenção. Por quê? Porque um homem pagou o preço do nosso pecado. Um homem deixou o exemplo para nós. Um homem é o sumo sacerdote que está diante de Deus e é um homem conhecedor da condição de todos os homens, que sentiu fome, que sentiu sede, que sentiu dores, que sentiu necessidades físicas igual nós sentimos. E esse mesmo homem é o salvador completo da humanidade, ou seja, plenamente homem. Ô Zé, mas ele era Deus. Na lição passada nós estudamos exatamente isso, né? Jesus teve a natureza humana completa e natureza divina completa. E agora nós estamos estudando a questão dele ter vivido uma experiência humana completa. Por quê? Porque somente assim ele poderia ser o salvador completo da humanidade. Vamos ao terceiro subtópico, falar sobre o monotelismo. Monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monós, único, e telema, vontade ou desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo da Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, conforme Marcos capítulo 14 e 36.
é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Quando nós falamos do monotelismo, é interessante nós destacarmos o que foi estudado na última semana, na semana anterior, que falava sobre o monofisismo. O monofisismo era uma doutrina que dizia que as duas naturezas, divina e humana de Jesus, elas eram amalgamadas. Foi dessa forma que o comentarista citou. Quando falamos sobre o monotelismo, é interessante nós destacarmos o patriarca Sérgio de Constantinopla afirmava que Jesus tinha uma só vontade. Jesus tinha uma só vontade? Não. Nós vemos aqui, evidentemente, conforme o comentarista comentou, que Jesus tinha a vontade humana, como vontade de caminhar, vontade de comer, de sentir a sede, vontade de tudo que ele tinha, como nós, homens, temos. Agora, e quando ele perdoava pecados? Aí ele agia pela vontade divina. Como nós já estudamos nas 5 lições anteriores, nós sabemos, não apenas sabemos, mas temos certeza de que Jesus não apenas encarnou como o Verbo encarnado. Jesus não somente ele é igual com o Pai, Jesus não somente tinha duas naturezas, divina e humana nele, mas Jesus viveu toda a experiência humana. Então, quando nós vemos doutrinas como a doutrina do monotelismo, isso não pode ter nenhuma margem para entrar na nossa mente e nem confundir a nossa fé. Vamos ao terceiro tópico. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Primeiro subtópico: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, conforme Mateus capítulo 2, versículos 14 e 15, Israel, que foi o centro das suas atividades, e Fenícia, que é o atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Os evangelhos não mostram Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Quando nós analisamos a palavra de Deus, vemos a história de Jesus no Novo Testamento, nos evangelhos, nós vamos ver o seguinte: Jesus, ele nasceu e cresceu, e ele não foi uma pessoa estranha ao seu povo. Só que nós vamos ver várias pessoas, várias religiões, várias filosofias, vários povos querendo atrair para si a responsabilidade por Jesus. E com isso, nós vamos ver pessoas que, por exemplo, lá no Japão existe uma cidade, que se eu não estiver enganado, o nome é Shinzo, que diz que Jesus viveu lá, envelheceu lá, morreu lá e foi sepultado. E lá tem um sepulcro de Jesus, tem um santuário onde as pessoas, pelo menos, segundo uma reportagem que eu li há alguns dias, fala que pelo menos 20 mil pessoas por ano visitam esse santuário e um museu que fala sobre Jesus ter envelhecido e morrido naquela cidade. Ou seja, existe um monte de lendas, um monte de falas e um monte de religiões que querem dizer que Jesus, ele se deslocou da sua comunidade, do local onde ele cresceu e onde ele desenvolveu seu ministério. Mas a Bíblia afirma que ele esteve apenas em 3 países. Na Fenícia, em Tiro e Sidom, esteve também em Israel, como país hoje, Em Israel ele esteve ali tanto em Decápolis como na Judéia e na Galileia, e também esteve no Egito durante o período que ele era criança, Mas depois ele retornou para Israel e somente ali naquela região, na região da Palestina, ele desenvolveu o seu ministério. Continuando, segundo subtópico, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos. Lucas capítulo 4, 22 a 24.
onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade do seu povo Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, versículos 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. O que é interessante destacarmos? Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus fez parte do seu povo e Jesus esteve ali durante todo o desempenhar do seu ministério. Então, quando alguém fala assim, Jesus esteve lá ou Jesus esteve acolá, a palavra de Deus não fala sobre isso, né? Conclusão: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. O que nós destacamos aqui? Pastor Oséias, o que eu posso fazer para evitar certas heresias, ou para conhecer certas heresias, para identificar certas heresias? O importante é que nós conheçamos a palavra de Deus. Sempre vou voltar àquilo que Lucas relatou lá em Atos, no capítulo de número 17, sobre o povo de Bereia, que quando Paulo lhes falava o evangelho, eles conferiam nas escrituras para ver se era assim ou não. O que é importante? A palavra de Deus, nos instruindo com a palavra de Deus e deixando em todo o tempo a palavra de Deus fazer parte da nossa vida. Desta forma, nós conseguiremos identificar não somente essas heresias das quais tratamos aqui, como também qualquer coisa que for tratado ou pregado ou falado que não tenha amparo na palavra de Deus. Por quê? Isso é muito fácil. Mas como surgem as heresias? Novidades. É legal as pessoas quererem ensinar coisas diferentes, coisas novas, coisas que os nossos pais não pregaram. Mas isso é importante? Lógico que não. O evangelho é simples. Para que complicar? Para que buscarmos novidades? Então é importante nós nos atermos sempre a pregar o evangelho de Cristo da forma que Cristo quer que seja pregado. Amém? Deus os abençoe. Na próxima semana retornaremos com a próxima aula, que é a aula de número 9. E se essa aula foi útil para ti, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e entregue ele para mais pessoas. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima semana.